Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Uma vez, a professora da escola dominical pegou as crianças e trouxe para o templo. Ao contrário, era hora de voltar. Aliás, de lá, precisa avisar todos os professores de lá. Precisa avisar todos os professores para estarem aqui às 7h15, porque a gente vai ter a assembleia e a eleição da diretoria e do conselho. Bem, voltando à minha história. A professora trouxe as crianças para o culto. E ela disse para as crianças: crianças, vocês sabem, vocês precisam ficar em silêncio, né? Durante o culto. Sabe por quê? Aí uma criança falou: eu sei, professor. Falei, por quê? Porque tem muita gente dormindo. Não durma no culto hoje, amém? Fala para o irmão do seu lado: não durma. Diga para a pessoa do seu lado: não durma. Desperta. Acorde. Just pretending, né? Senhor, fala conosco agora pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, em Atos, capítulo 13. Nós vamos ler depois vários versículos neste capítulo. Atos, capítulo 13. Hoje eu quero falar sobre o supermissionário. Eu quero falar sobre o supermissionário, amém? Vamos à palavra de Deus. Eu adoro filmes de ações. Tem gente que tem problema com essa palavra adoro. É óbvio que eu não estou usando no sentido de adorar a Deus. Eu adoro filmes de ação, especialmente aqueles que têm super-heróis que precisam descobrir quem eles realmente são. Eu penso que, neste aspecto, o Spider-Man, o Homem-Aranha, é o meu personagem favorito. Porque ele tem que aceitar as grandes responsabilidades que vêm com os seus poderes de aranha, e ao mesmo tempo ele tem que lutar com as suas fraquezas humanas. Para mim, Spider-Man é o mais humano de todos os super-heróis. Da mesma maneira, eu adoro histórias de conversão, as quais podem ser o equivalente cristão às histórias destes super-heróis, descobrindo quem eles realmente são e os seus poderes. Histórias de como pessoas foram de não conhecer a Jesus a convidá-lo a entrar em suas vidas. Essas histórias são verdadeiras, elas são reais e melhores do que qualquer aventura de super-herói de história em quadrinhos. Muita gente pensa que pastores como eu creram em Jesus desde o minuto que nasceram. Enquanto isso é verdade com respeito a muitos pastores que foram abençoados com pais fiéis, que os levavam à escola dominical e lhes ensinaram a amar Jesus, esta não é a minha história. Meus pais eram boas pessoas, gente temente a Deus. Eles me amaram e me capacitaram para muitas áreas da minha vida. Entretanto, eu tive de encontrar Jesus por mim mesmo e receber a sua experiência radical, transformadora de vida, diretamente. O que é legal sobre histórias de conversão é que elas são tão únicas, tão exclusivas como as impressões digitais de um indivíduo. Algumas pessoas têm dificuldade de identificar um momento, um tempo, uma ocasião específica em que creram pela primeira vez em Jesus, porque cresceram na igreja. Tem um amigo chamado Fernando Carvalho, ele é pastor, uma igreja em São Francisco, e ele dizia que uma das suas frustrações era quando ele ouvia testemunho de pessoas que haviam se convertido de maneira bombástica, de maneira surpreendente, ele não poder dar este tipo de testemunho, porque ele cresceu na igreja, nunca passou por nenhuma experiência do mundo, nunca teve problemas sérios que o afastassem de Deus, e para que depois ele voltasse e se convertesse. E ele começou a ficar muito triste, a reclamar com Jesus, reclamar com Deus, porque é que ele nunca tinha tido uma experiência dessas. Até que um dia Deus falou ao seu coração: Fernando, o maior testemunho não é daquele bandido que se converte. O maior testemunho não é daquele drogado que é liberto. O maior testemunho é o seu, que nunca saiu da minha presença.
E aquilo confortou o coração dele. Outros se lembram de um pai ou um professor de escola dominical lhes perguntando se eles queriam convidar Jesus para entrar em suas vidas. Talvez seja o seu caso. Outros ainda podem apontar um evento dramático, uma doença séria, por exemplo, ou um acidente trágico, ou a perda de um relacionamento que os despertaram para o convite de Jesus. O que todas essas histórias têm em comum é como aceitar Jesus transformou suas vidas. Porque quando você decide seguir Jesus, você também aceita a missão dele. Lembra que na semana passada nós falamos da missão. Qual é a missão? Atos 1:8. Vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. Esta é a missão. Ou colocando de outro modo, como Jesus também a colocou. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes ensinei. Esta é a missão. Quando você recebe a Jesus Cristo, você fica tão grato de experimentar o amor de Deus, que você quer compartilhar com outros. Você não quer guardar para você. Você quer sair falando para os outros. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era assim. Eu saía falando para todo mundo. Eu continuo, tá? Não foi só quando eu me converti. Poucas pessoas na história, porém, tiveram uma conversão tão dramática, ou um impacto tão poderoso da fé cristã, como um jovem judeu que experimentou uma mudança radical de 180 graus em sua vida. Saul, ou Saulo, era um judeu zeloso, que tomou assim a responsabilidade, a missão de tentar parar o crescimento deste novo movimento começado por Jesus. Quando um dos seguidores de Jesus, Estevão, foi apedrejado até a morte por falar de Jesus, foi Saulo quem deu à multidão sua aprovação para matá-lo. E a partir deste ponto, Saulo, diz a Bíblia, devastava a igreja. Ele tinha um ódio muito grande pelos cristãos. Como um caçador de recompensas daqueles filmes do Velho Oeste, ele percorria a terra, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo era como o Osama Bin Laden dos seus dias. Ele não podia ver cristão, ele odiava os cristãos. Ele odiava o líder do movimento, Jesus. E ele foi até o sumo sacerdote e os principais sacerdotes de Israel e obteve cartas autorizando-o a perseguir os cristãos onde quer que ele os encontrasse. Tinha um grande ódio por esse povo. Ele era como os militantes extremistas do ISIS de hoje. A Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Numa das suas missões para rastrear os seguidores de Jesus, ele encontrou um bloqueio da estrada, literalmente, na forma de um choque de alta voltagem. Um raio o atingiu e o jogou no chão, cegando-o. E uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Era Jesus, que lhe deu um novo nome, Paulo, e uma nova missão, a qual ele iria realizar com o mesmo zelo com que ele tinha realizado sua missão anterior. Isso é que é revelar a identidade secreta. Quem gosta de super-heróis sabe do que eu estou falando. Não é? Na verdade, Paulo era tão eficaz em ensinar acerca de Jesus, que ele se tornou o alvo
de incrédulos que queriam matá-lo. A suprema ironia. Ele era o perseguidor, agora é o perseguido. Ele queria matar, agora queria matá-lo. Ele antes jogava na prisão, agora queria jogá-lo na prisão. Uma ironia que Paulo nunca perdeu de vista. E ao longo da sua missão, Paulo foi espancado muitas vezes. Paulo foi jogado na prisão várias vezes. E eventualmente ele foi morto. Por seu extremo compromisso de espalhar as boas novas acerca de Jesus. Para sustentar-se e sustentar a sua nova missão, Paulo fazia tendas. De onde nos veio o conceito de missionários, fazedores de tendas. Hoje, centenas de pessoas se voluntariam para ir a outros países, espalhar as boas novas de Jesus, sustentando-se como carpinteiros, professores, enfermeiras, médicos e outras profissões. São os chamados missionários fazedores de tenda. Esta expressão vem de Paulo, porque ele fazia literalmente tendas para poder se sustentar. Paulo respondeu ao chamado de Deus para continuar o trabalho de levar a mensagem da salvação até os confins da terra, onde a maioria dos gentios vivia. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Na Judéia moravam judeus, como também em Jerusalém. Na Samaria moravam samaritanos, que eram meus judeus. Na Galileia também moravam judeus, galileus. Mas é nos confins da terra que habitava a maioria dos gentios. E Paulo atendeu este chamado de Deus para levar a mensagem acerca de Jesus até os confins da terra. Essa não é a comissão apenas que Jesus deu à sua igreja, mas ela está incluída na promessa que Deus fez a Abraão. Lá do começo desta história. Nós que estamos estudando a história, estamos quase perto do fim. Vemos que Deus chama Abraão e lhe diz que será através de seu descendente que todas as nações da terra serão abençoadas. Jesus é este descendente. E Paulo é o mensageiro da promessa às nações além de Israel. Então não é de surpreender que Paulo frequentemente é chamado de o apóstolo aos gentios. Paulo vivia em Antioquia, uma cidade que hoje estaria na Síria, um país que está tão conturbado. Paulo vivia ali em Antioquia e dali ele realizou 3 viagens longas no curso de aproximadamente 8 a 10 anos. Viajar naqueles dias não era a mesma coisa que nós hoje, né? Eu, por exemplo, precisei alugar um carro esses dias, fui lá na Expedia, não estou fazendo propaganda. Você aperta um botão, aparece o carro, você escolhe, aperta outro botão, né? Ou então você quer viajar, você quer reservar um voo, você vai lá, aperta lá no Travelocity, né? Ou um desses sites. Viajar naqueles dias não era essa facilidade de apertar um botão e você conseguir um bom voo. Não. Viajar naqueles dias, gente, era muito difícil. Mesmo viagens curtas significavam um tremendo desafio físico. Você ou caminhava, ou você ia a camelo, ou de camelo, não sei qual é certo, ou montado num burro. Ou você viajava pelas águas traiçoeiras do mar Mediterrâneo, no navio à vela primitivo. Paulo fez todos os 3, e ainda mais, sofreu até naufrágios. E assim como Pedro antes dele, o que dava a Paulo a energia que ele precisava para fazer isso, era o poder que vinha da presença do Espírito Santo em sua vida. Era o Espírito Santo que lhe dava energia para realizar a obra de Deus. E é o mesmo Espírito Santo que nos capacita hoje para fazermos a missão de Jesus, para cumprirmos a missão de ir e fazer discípulos de todas as nações, de ser testemunhas dele em todos os lugares. Na sua primeira viagem, Paulo estabeleceu um padrão de ir à sinagoga judaica
em cada cidade a qual ele chegava. E ali apresentar a sua mensagem. Por exemplo, quando ele estava em Antioquia da Pisídia, lhe foi dada a oportunidade de falar, sem antes ter feito um appointment, como dizemos aqui, né? Sem antes ter agendado. Ele explicou as boas novas de maneira simples e de um modo que seus ouvintes podiam entender. Abra sua Bíblia agora, Atos 13, 27 a 33. As palavras de Paulo, explicando aquele povo de Antioquia. Esta é outra Antioquia, não é aquela em que ele morava. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. Mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele, da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Isso aqui é a súmula do que Paulo pregava. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo também faz um resumo da sua mensagem. Ele diz: o evangelho que nós pregamos é este: Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Era disso que Paulo estava falando. Esse era sempre o cerne, o centro da mensagem de Paulo. E ele diz no versículos 38 e 39, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Em outras palavras, ninguém pode se justificar diante de Deus pelas suas obras. Ninguém pode se justificar diante de Deus porque se acha bonzinho. Não, diante de Deus todos pecaram. Todos são pecadores, não há pecado maior nem menor. Todos são pecadores igualmente condenados pelos seus pecados. Mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz. Mas ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação. Amém? Esta é a mensagem do Evangelho. Se você está aqui nesta noite, como disse a irmã que cantou aqui, a Marta, se você ainda não conhece a Jesus Cristo, aceite hoje como seu Senhor e Salvador, para que você obtenha o que está escrito aqui, o perdão dos pecados, para que você seja justificado de todas as coisas das quais você não pode ser justificado pelos seus próprios esforços. Essencialmente, Paulo estava ligando os pontos para o povo judeu, para que eles pudessem ver que as suas próprias escrituras, o Velho Testamento, apontavam para Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu a Jesus foi profetizado. Tudo o que aconteceu a Jesus foi dito naqueles textos antigos, incluindo tudo o que eles iriam fazer com ele na cruz. Esta semana eu li uma coisa muito engraçada. Uma senhora costumava ir ao médico, e um dia este médico lhe disse: eu vejo que a senhora é cristã. Eu gosto muito do que a senhora faz. Gosto muito de vocês cristãos. Mas só tem uma coisa que me incomoda nos cristãos. É que a senhora era analfabeta. E ela falou: o que foi, meu filho? É que vocês não falam de Maria, a mãe de Jesus. Vocês só falam de Jesus. Ou aquele silêncio profundo no consultório. Daí a pouco a velhinha perguntou: doutor, se eu vier aqui algum dia e a sua secretária disser que o senhor não está aqui, mas a sua mãe vai me atender, tá bem? Ele falou: de jeito nenhum, quem estudou medicina fui eu, não foi minha mãe. Da mesma maneira, quem morreu na cruz por nós foi Jesus, não foi a mãe dele. Aleluia! Quando alguém te perguntar, tem essa resposta, conta essa história, que ela não ofende.
Ela é engraçada, mas é uma verdade. Foi Jesus que morreu por nós. Ele é o único Salvador. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Só Jesus salva. Depois de pregar, Paulo então simplesmente convidou. Isso ele sempre fazia, ele convidava seus ouvintes para crer nas suas próprias profecias e aceitar o dom de salvação que Jesus oferece. O povo de Antioquia da Psídia convidou Paulo para voltar no próximo sábado e falar de novo. E a palavra se espalhou, a notícia se espalhou, e naquele dia, diz a Bíblia, quase toda a população daquela cidade se reuniu na sinagoga para ouvir Paulo. Porém, os líderes religiosos locais, preste atenção, quem? Os líderes religiosos locais ficaram com ciúmes de Paulo e começaram a criar problema para Paulo e seus companheiros de viagem. E por isso Paulo decidiu que então a partir de agora ele iria levar a sua mensagem para fora. Paulo explicou ao povo desta cidade em Atos 13, 46 e 47. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que vocês a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Mais de 700 anos antes, o profeta Isaías conhecia o plano. E como ele iria alcançar, além de Israel, iria alcançar as nações, iria alcançar os gentios. Isaías disse, também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até aos confins da terra. Levar as boas notícias, as boas novas do Evangelho, a seus compatriotas judeus era uma coisa. Tentar vender esta mensagem para os gentios, para os não-judeus, seria muito mais difícil. Os gentios não tinham o mesmo background religioso. Eles não conheciam as histórias antigas do Velho Testamento. Eles não sabiam qual era a diferença entre Abraão e Moisés. Eles não adoravam Yahvé, o Jeová. E eles não estavam procurando o Messias. Nós frequentemente enfrentamos o mesmo desafio. Quer percebamos ou não. Eu já notei que muitos crentes, muitos cristãos, às vezes presumem que todo mundo conhece as nossas tradições religiosas. Por isso, nós tentamos compartilhar o Evangelho, as boas novas, usando linguagem que ninguém realmente entende, só nós. E falando sobre conceitos que não são familiares para essas pessoas, que devem nos fazer parecer como se tivéssemos acabado de chegar, de outro planeta. Isso aconteceu comigo. Um rapaz da igreja começou a tentar evangelizar um japonês, um jovem japonês. E eu fui ajudado. O japonês mal falava inglês. E nós tentamos comunicar com ele em inglês. Mas conseguimos falar alguma coisa. Mas quando lhe apresentamos o conceito de cruz, ele não tinha a menor ideia do que era. Pecado, para ele, não fazia sentido. Jesus, ele não sabia quem era. É uma barreira que muitas vezes nós enfrentamos porque partimos da suposição, do pressuposto de que todo mundo conhece aquilo que nós cremos, o que não é verdade. Achamos que todo mundo entende os conceitos bíblicos, o que não é verdade. Essa era a dificuldade de Paulo. Nada, irmãos, pode terminar uma conversa mais rápido do que você usar as palavras sacrifício de animais. Especialmente hoje, quando tem gente que pensa que animal é gente. Você vai notar que no Brasil agora existe não sei o que da pessoa humana.
E eu lhe pergunto, existe pessoa que não seja humana? É porque no conceito de muitas pessoas, animais também são pessoas, hoje em dia. Mas fala então de sacrifício de animais, o pessoal já se arrepia. Os defensores dos animais ficam, possivelmente vão te denunciar. Ou então se você falar de expiação substitutiva, nem muitos crentes entendem, muito menos os incrédulos. É aqui que Paulo nos ensina algumas coisas sobre boa comunicação. Quando Paulo chegou em Atenas, ele poderia muito bem ter sido super-homem, chegando do seu planeta nativo, Krypton. Os cidadãos desta grande cidade não sabem nada acerca da lei, dos profetas ou dos salmos. Eles são conhecidos por seu grande intelecto e capacidade de raciocinar. Os atenienses não eram particularmente religiosos, mas pelo menos para garantir-se, para estar bem com todos os deuses, eles edificavam altares a todos os deuses. E, por via das dúvidas também, edificaram um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Paulo, quando chegou a Atenas e viu este altar, ele percebeu que aquela era a ponte que ele poderia usar para alcançar aquelas pessoas. Este Deus desconhecido que vocês admiram, que vocês adoram sem conhecer, ao qual vocês erigiram este altar, é precisamente o Deus que eu anuncio. Paulo brilhantemente e eloquentemente constrói uma defesa racional para a fé, porque aquelas pessoas eram extremamente racionais. Então ele estabelece uma defesa racional para a fé, começando desde o começo da história da criação, levando até a ressurreição de Jesus. Alguns rejeitam sua mensagem, mas muitos outros ficam intrigados e querem aprender mais. Então, ao ajustar a sua mensagem para atender às necessidades, aos interesses dos seus ouvintes, Paulo, pelo menos, obtém o direito de ser ouvido. E ele tenta convencer muitos a crer. E ele consegue levar algumas pessoas à fé em Jesus. Durante as viagens de Paulo, a igreja cresceu rapidamente, porque muitos judeus e gentios estavam vindo à fé a Jesus Cristo. A igreja estava literalmente transformando o clima da região. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. A igreja tem o poder de transformar a sociedade. Você crê nisso? A igreja tem o poder de influenciar a sociedade. Para o bem, para Deus. Esta semana, muitos de vocês sabem, começou uma nova novela no Brasil. Não vou nem me dignar a falar da novela. Mas uma novela com conceitos totalmente anti-Deus e antibíblicos. O nome da novela é Babilônia, começa por aí. Li vários textos essa semana de pessoas falando de como esta novela se opõe aos valores de Deus. Eu quero dizer a você que é cristão, não assista esta novela. Não assista, porque se você assistir, você está concordando, você está dando o seu aval a valores intrinsecamente contrários aos valores da palavra de Deus. Você estará apoiando conceitos e condutas totalmente abomináveis aos olhos de Deus. Não assista. Inclusive eu soube que ontem no Brasil, ou anteontem, houve um boicote a esta novela. Não sei se continua, depois vou ler as notícias. É uma maneira de você dizer: eu não concordo e não quero que isto entre no meu lar, para fazer com que os produtores se apercebam de que existe um povo que não aceita estes conceitos. Há muitos que não aceitam, fora da igreja também, graças a Deus. Mas a igreja tem que se levantar e se posicionar. Ela pode mudar o rumo da sociedade. O problema da igreja é que muitas vezes ela se acomoda. Ela se acomoda e aceita passivamente os valores do mundo. Quando você assiste uma novela em que há traição, e você acha legal, e você torce, você está indo contra os valores de Deus. Você está apoiando valores anti-Deus. Quando você apoia aquele herói que matou
sem motivo até, muitas vezes, você está indo contra os valores de Deus. Cuidado com o que você vê. O salmista diz, não porei nada mal diante dos meus olhos. Mas voltando à nossa história. A igreja estava literalmente transformando o clima espiritual da região. Na cidade de Éfeso, por exemplo, muitas pessoas vieram à fé em Jesus. Pessoas que antes praticavam feitiçaria. E elas reuniram seus livros pagãos e os queimaram publicamente. O valor calculado, 40 mil dracmas, ou 50 mil dracmas, seria hoje cerca de 4 milhões de dólares. Quando você encontra Jesus, sua vida é radicalmente transformada. Não há mais lugar para idolatria, não há mais lugar para feitiçaria, não há mais lugar para aquelas coisas que não agradam a Deus. Aquelas pessoas entenderam que seguir a Jesus significava um rompimento com a vida que até então elas levavam. Na história de baixo, Paulo era um judeu devoto que pensava que estava justificado em tentar parar o crescimento desta baboseira, dessa insensatez acerca de Jesus. Mas na história de cima, Deus tinha um plano diferente. Era o mesmo plano que Deus tinha estado trabalhando desde os primeiros dias do jardim. Trazer meu povo de volta para mim. Irmãos, Deus quer trazer o povo dele de volta para ele. Você está aqui hoje porque Deus quer trazer você de volta para ele. Muitos de nós já somos parte desta comunidade que Deus está criando. Mas talvez você esteja aqui nesta noite e ainda não fez uma decisão de receber a Jesus Cristo como seu Salvador, para que você também possa ser parte desta comunidade. Mas este é o plano de Deus desde o início, desde os primeiros dias do Jardim do Éden. Trazer meu povo de volta para mim. E ele sabia que Paulo iria desempenhar um papel importante nesse plano. Pela graça de Deus e a força do Espírito Santo, Paulo fez exatamente isso. Ele plantou inúmeras igrejas em cidades cuja maioria da população era gentia. Ele escreveu muitas cartas, 13 das quais estão incluídas em nossas Bíblias, para ajudar a fortalecer as igrejas espalhadas pelo mundo. E ele nos deu um exemplo de como compartilhar as boas novas com pessoas que podem não estar imediatamente inclinadas para aceitá-las. Eu penso que é por isso que eu gosto de filmes de super-heróis e de histórias de conversão. Conversão, afinal, é transformação. Paulo passou por uma transformação extraordinária, incrível. E em resultado da sua transformação, milhares de outros também foram transformados. Você tem permitido que Deus revele quem você realmente é? Trazendo a história para nós hoje, como isso se aplica à minha vida e à sua vida. Paulo era um missionário improvável. Paulo, humanamente falando, era improvável de ser o líder para espalhar a igreja. Como Abraão, bem era improvável de ser a pessoa para construir uma nação. Tinha 90 anos e não tinha um filho. E Deus falou, vou fazer de você uma grande nação. Paulo e Abraão, nesse aspecto, muito parecidos. As pessoas mais improváveis. Deus gosta de trabalhar com os improváveis. Você crê nisso? Não sei se vocês se lembram daquela história. Vou pedir licença. Pode desligar o ar-condicionado, por favor? Tem muita gente com frio. Não sei se vocês se lembram daquela história real que aconteceu alguns anos atrás, quando Susan Boyle foi cantar no programa de televisão. Num daqueles programas, né? Tem os jurados e as pessoas vão como calouros para tentar ver se podem emplacar como cantores. E quando Susan Boyle entrou no palco, a reação foi totalmente negativa. O famoso Simon, né, fez uma cara de que tinha chupado um limão amargo e olhou para os companheiros e a reação geral, inclusive de muitos do público, foi muito negativa, com vaias, torcendo o nariz. Porém, quando ela começou a cantar, tudo mudou. Era improvável que ela fosse
Eu estava assistindo aquele programa ao vivo. E eu me lembro que quando ela entrou no palco, o primeiro pensamento que me veio à mente foi: ela tem síndrome de Down, por causa da aparência física. Mas, se ela tem ou não, não sei. Mas quando aquela mulher começou a cantar, tudo mudou. Todo mundo ficou tremendamente admirado, se colocaram em pé, o povo começou a aplaudir, os juízes todos se colocaram em pé para aplaudi-la. Assim como é improvável que Sarah Boyle se tornasse uma estrela do rock da Grã-Bretanha, era improvável também que Saulo fosse ser o grande Paulo, o mensageiro de Jesus Cristo. Ele era o Osama Bin Laden para o cristianismo no primeiro século. Deus faz isto em toda a história. Pega as pessoas mais improváveis para dirigir glória para Ele mesmo e não para nós. Eu quero deixar você com 3 pensamentos finais. Primeiro, a maioria de nós aqui hoje somos gentios. Tem algum judeu entre nós? Eu sei que tem uma judia entre nós, mas ela não está aqui hoje. A maioria de nós somos gentios. Você não está feliz que o sangue de Jesus Cristo, no plano de Deus, se estendeu até nós? Se você é um seguidor de Jesus, é porque alguém falou para você do plano de Deus. E para isso foi preciso um missionário. Alguém que se dispusesse a fazer a missão de Jesus e a anunciar a você o Evangelho. Pense na primeira pessoa, no primeiro missionário que se aproximou de você, convidou você e viveu a fé dele ou dela em frente de você. Meu caso foi um casal, mas eu me identifiquei mais com o Senhor. Ele está para completar 90 anos de idade. E como eu contei na célula no outro dia, eu fiquei surpreso quando ele me achou na internet. Um velhinho de 90 anos conversando comigo pelo Messenger. Aleluia! Aquele homem fez a diferença na minha vida. Quem foi a primeira pessoa que ele falou de Jesus? Foi preciso que alguém entendesse que foi chamado para realizar a missão de Jesus, para falar para você. Foi sua tia, foi um amigo, foi um irmão, foi um colega de trabalho. A maioria de nós está aqui porque alguém entendeu o que é ser um missionário, o que é realizar a missão de Jesus. Segundo pensamento é que o livro de Atos é a nossa história. É aqui que nós nos encaixamos na história de Deus. Estávamos numa reunião de homens e Emerson Martins pediu aos homens para abrirem a Bíblia em Atos, capítulo 29. E o pessoal toca a procurar e não acha. Porque na nossa Bíblia, Atos termina no capítulo 28. Mas, na verdade, o livro de Atos ainda está sendo escrito hoje. Por você, por você, por você e por mim. Nós temos a mesma comissão nas nossas vidas como eles tinham na vida deles. Ser testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos colocar no contexto. Ser testemunhas em Jerusalém, na Califórnia, nos Estados Unidos e até os confins da terra. É nossa missão. No poder do Espírito Santo, nós pretendemos fazer isso. Até que nós demos o nosso último fôlego de vida. Ou até que alguém corte a nossa cabeça. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. E nós vamos falar sobre isso depois. Na semana que vem. Ou na outra. Mas nós somos comissionados. Você está realizando a missão que Jesus lhe deu? E terceiro, nossa missão como igreja. Missão individual, mas também missão como igreja. Nossa missão como igreja é ser Jesus. A nossa Jerusalém. A nossa Judeia. A nossa Samaria. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não veem Jesus.
mas eles poderão vê-lo na sua vida. E a pergunta para você é esta: as pessoas estão vendo Jesus em sua vida? Inclina a sua cabeça. Inclina a sua cabeça. Nós vamos orar, mas semana passada nós oramos por toda a igreja, pedimos a toda a igreja que viesse à frente para orarmos pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo foi dado a você. Se você creu de coração. Se você está buscando o Senhor, continue buscando e pedindo a Ele que o encha do Espírito Santo. E que Ele revista você com o poder do Espírito Santo para que você possa ser sua testemunha. E não basta ter o poder do Espírito Santo. Poder é para você ser testemunha. Para você anunciar. Para você ser testemunha de Jesus aqui, onde você mora. Aonde você for. Para você ser testemunha na vida daquelas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Elas não estão no seu caminho casualmente. Elas estão ali porque Deus as colocou e lhe dá a oportunidade de você fazer delas discípulos também, como alguém fez de você um discípulo, uma discípula de Jesus. E enquanto a música vai cantando, feche os seus olhos. E ore ao Senhor. E se avalie. Estou sendo uma testemunha de Jesus. Eu entendo que é por causa de homens como Paulo. É por causa de mulheres, como aquelas mulheres da igreja primitiva que eu estou aqui hoje, que eu sou seguidor de Jesus. Eu entendo que estou aqui porque alguém foi missionário. Alguém entendeu a missão de Jesus e veio me falar dele. E assim eu me converti. Você entende que o livro de Atos e a nossa história que ainda está sendo escrita por você e por mim. Quando você fala de Jesus a alguém, quando você é uma testemunha, a história continua se desenrolando. E a nossa missão é ser como Jesus para os que estão ao nosso redor, para que eles venham a crer nele. Faça uma oração sua, pessoal, pedindo ao Senhor que te ajude a entender isto. E se disponha nas mãos dele, para ser sua testemunha.